Olá, meus amigos! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um que vai escutar essa mensagem. Hoje vamos dar início ao nosso primeiro vídeo falando sobre a Palavra de Deus. E hoje temos como tema a espiral crescente do Reino de Deus. E o que seria essa espiral crescente do Reino de Deus? Para que a gente possa entender o que seria esse tema, do qual vamos falar hoje, a gente vai ler alguns versículos da Bíblia. 2, para ser específico. No Evangelho de Marcos e no Evangelho de Lucas. Então, eu já estou aqui com a minha Bíblia em papel, como eu comentei no vídeo anterior, que se você não tivesse uma Bíblia como essa em papel, tem vários apps na Play Store, por isso pegue seu celular, baixe o app da Bíblia e vem comigo e vamos ler a Palavra de Deus. Vamos lá? Então vamos começar a leitura de hoje no Evangelho de Marcos, primeiro, versículos do 14 ao 15. Vamos lá. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Então, para dar início a esse tema da espiral crescente do Reino de Deus, a gente começa com o início do ministério de Jesus. E logo no início do seu ministério, Jesus começa com algumas frases que são impactantes para a nossa vida. E quando eu li pela primeira vez esse versículo da Bíblia, no qual Jesus fala que o tempo chegou, o tempo é chegado, eu me fiz uma pergunta. Que tempo é esse? Que tempo é esse que Jesus disse que chegou? Então, para que a gente possa entender que tempo é esse, a gente tem que ter em mente que para Deus, todas as manifestações, todos os sinais, prodígios que Deus revelou na história da humanidade, no Velho Testamento, durante toda a história, elas vieram crescendo. Essas manifestações vieram crescendo como uma espiral. E foi crescendo, crescendo, tomando densidade, até chegar ao seu ápice, a sua síntese, que é Jesus, que é o seu nascimento, que é o seu ministério. Então, quando Jesus diz, o tempo chegou, o que Jesus está dizendo para a gente é, lembra de todos aqueles milagres, todas aquelas maravilhas, todos aqueles prodígios que Deus fez na história da humanidade, que estão descritos na Bíblia? Lembra de tudo aquilo? Pois é, eu sou a síntese de tudo aquilo. Eu sou a junção e a perfeição de todos aqueles sinais, e a partir de agora eu lhe apresento o reino de Deus. Então fica mais essa outra pergunta no ar. O que seria esse reino de Deus? Como se aplica esse reino de Deus? E como podemos ter acesso a esse reino de Deus? Então, para que a gente possa clarear nossa mente, ter mais discernimento, a gente vai ler o Evangelho de Lucas 17, versículo 20 ao 21. Acompanhe comigo. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem
de modo visível. Nem se dirá: aqui está ele, ou lá está. Porque o reino de Deus está entre vocês. Então, para que a gente possa entender o que Jesus está falando, a gente primeiro tem que compreender alguns pontos. Primeiro, quem está fazendo esse interrogatório a Jesus? E o segundo, qual período temporal da história isso aconteceu? O primeiro ponto, que era quem estava interrogando Jesus, ele se refere aqui, a Bíblia fala que eram os fariseus. Os fariseus eram um grupo religioso da religião judaica. Na religião judaica existiam várias denominações, divisões, digamos assim, da religião judaica. Os fariseus eram uma dessas divisões. E não somente uma das divisões, mas a mais importante. Eles eram aqueles que mais eram respeitados, tinham mais poder aquisitivo e também eram os que mais levavam a lei de Moisés, a prática da lei de Moisés ao extremo. Então, além de levar a prática da lei de Moisés ao extremo, eles cobravam ao povo judeu a prática da lei de Moisés no seu extremo total. Então é esse grupo que chega para Jesus e o interroga. Outro ponto é período temporal. Isso aconteceu há 2000 anos atrás. E há 2000 anos atrás, o governo mundial que governava basicamente todo o mundo antigo era o Império Romano. E o Império Romano, ele governava o mundo antigo com mãos de ferro. Com seu exército poderoso, ele devastava tudo e todos que passavam pelo seu caminho. E o reino de Judá, que é o qual Jesus vive, e todos esses religiosos que o também interrogam, foi um dos reinos conquistados por Roma. Então é nesse ponto exato da história. O reino da Judéia, que tinha sido dominado pelo Império Romano e agora passava a ser um reino vassalo de um império que o governava com mão de ferro, que o cobrava impostos abusivos, que matava os seus filhos, que massacravam as pessoas, que crucificava quem e todos que se colocavam em seu caminho. Então é nesse contexto histórico que esse grupo chega para Jesus e pergunta: quando viria o reino de Deus? Porque esse grupo religiosos, eles conheciam a palavra de Deus e eles sabiam que o Messias viria, que o ungido do Senhor, ao qual o Senhor Deus tinha prometido pelos seus profetas, tinha dado revelação a todos os profetas, que viria o Salvador de Israel. Então eles sabiam dessa profecia. O que eles não conseguiam compreender é como seria esse rei. Então para eles, o rei que viria, o ungido de Deus, que iria se apresentar, era um rei que ia vir com seu exército, ia montar o seu reino, ia libertar Israel de Roma, ia trazer a paz a Israel. Ia livrar eles daquele jugo pesado que o Império Romano fazia não só com eles, mas com diversos povos da antiguidade. Então é nesse contexto que aquele grupo faz essa pergunta a Jesus. E o que eles queriam saber era exatamente isso. Ei, você que se diz profeta, nos diz quando vai vir
aquele que vai ser o nosso rei, que vai montar o seu exército e vai lutar contra Roma, vai nos libertar, vai nos salvar e vai montar o Estado, o reino de Israel, e vai fazer com que esse reino cresça, com que esse reino seja vitorioso, com que esse reino seja um reino temido pelos outros povos. Então é isso que eles queriam saber. Mas uma das coisas interessantes sobre Jesus é que toda vida que Jesus é interrogado a respeito de um problema, ele não responde de uma maneira grosseira, mas ele desmonta, ele destrói completamente a pessoa por dentro com a sua resposta. E é exatamente isso que ele faz, e ele dá a resposta. E ele diz assim: ei, vocês aí que acham que o reino de Deus será um estado soberano, que o ungido do Senhor vai vir e vai montar o seu governo, o seu reinado aqui na terra, que vai preparar toda essa moral, toda essa concepção de poder que vocês têm e vai botar em prática, pois eu afirmo a vocês em verdade que o reino de Deus não será visível aos olhos de vocês, nem com as suas compreensões prefabricadas, com as suas lógicas, com seus jogos de interesse, com as suas barganhas. Não. O reino de Deus não será dessa forma. Porque o reino de Deus é, antes de tudo, paz, amor, justiça e esperança no Espírito. Esse é o reino de Deus. Esse é o reino de Deus. E ele não será de forma visível, como vocês pensam que são. Mas eu afirmo a vocês que ele está no meio de vocês. Ele está aqui, está bem próximo. Como em outra passagem que Jesus diz, o reino de Deus está à mão, e ele simplesmente esticava a mão, porque era ele que estava ali. Era ele que era a síntese do reino de Deus. Então a gente pode notar que Jesus simplesmente desmonta toda essa concepção de autoridade, de governança, de lógica, de interesses que a gente tem sobre um governo, um rei, de uma autoridade. Porque o reino de Deus, ele quebra todas essas barreiras. E é isso que Jesus diz: meu reino não vai ser de nenhuma forma visível ou de nenhuma forma compreendido pelas suas compreensões humanas, que são danosas, que são perversas. Porque o meu reino é de amor, meu reino é de paz, meu reino é de justiça, meu reino é de esperança. E essa mesma mensagem que Jesus disse para aqueles fariseus que tinham essa concepção, hoje em dia a gente pode ver claramente no nosso meio, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos. A gente vê as religiões querendo ungir as pessoas conforme a sua vontade, para que, em nome de Deus, possam implantar as suas morais, seus costumes, as suas práticas. Mas o que Jesus diz para a gente é: o reino de Deus está no meio de vocês. Basta você crer, basta você acreditar,
Basta você esticar a mão e ali estará o reino de Deus. Por isso, meus irmãos, que escutam essa palavra, meus amigos, que o Espírito Santo possa mexer com cada um que escuta essa mensagem. Que o Espírito Santo de Deus ressopra para todo lado, para onde Ele quer, conforme a sua vontade. Que o Espírito Santo de Deus toque o seu coração, que Ele toque as suas vísceras, toque o mais íntimo do seu ser, que Ele mexa com cada órgão sensorial seu, para que Ele lhe dê, a partir dessa palavra, inquietamento, e que você vá atrás e diga: mas que reino é esse? Que reino é esse que eu olho ao redor, eu olho tudo ao redor e eu vejo injustiça, eu vejo pessoas sofrendo, eu vejo pessoas desesperadas, eu vejo pessoas passando fome, eu vejo injustos sendo injustiçados. Que reino é esse? Eu não consigo ver, eu não consigo tocar, eu não consigo ser membro. E Jesus chega para você e diz: meu irmão, o reino de Deus está à mão. Você só não está vendo porque você está olhando com as suas compreensões pré-fabricadas, com as suas lógicas matemáticas, com as suas compreensões de poderes, de hierarquias, de quem pode mais, com as suas compreensões de que os fins justificam os meios. Mas quando você olhar para mim, quando você olhar para esse Jesus, que é a síntese, que é o reino de Deus absoluto na forma do homem, quando você olhar para mim, você vai ver o reino de Deus. E em verdade eu lhe digo que não só ver, mas você vai entrar nele. Você vai fazer parte desse reino. E você será um membro desse reino. E quando as pessoas lhe perguntarem onde está esse reino, você vai dizer: eu o vejo em tudo. Porque para mim tudo mudou. Porque para mim nada é a mesma coisa. Os meus olhos se abriram. Agora eu tenho uma mente nova. E tudo já não é mais do mesmo jeito que era antes. E isso não é uma teologia, mas é uma verdade. E essa verdade tem nome e se chama Jesus. E é esse Jesus que vamos falar a partir de hoje aqui nesse canal. Meus amigos, recebam essa palavra, receba essa inquietação que provém do teu espírito e que o Espírito Santo de Deus toca o teu espírito. Receba essa inquietação de busca de conhecimento, de dizer: o que é isso que esse rapaz, que o Gustavo está falando? Que reino é esse? Mas eu não estou conseguindo compreender. Explica que reino é esse. E o Espírito Santo vai soprar em você. Vai soprar e vai te encher de toda a glória de Deus. E as escamas dos teus olhos vão cair. E os julgos e todas as hierarquias de poderes vão cair por terra. E você vai dizer: nada mais faz sentido.
coisa que faz sentido é Jesus. Porque Ele é a síntese de tudo. Ele é a junção de tudo no reino de Deus. E é para Ele que devo olhar. Por isso, meus amados, venham comigo. Vamos ler essa palavra de Deus que a cada dia nos enriquece mais. Nos dá cada dia mais coragem para seguir em frente. Com o passar dos vídeos a gente vai se aprofundando cada vez mais. E a gente vai enriquecendo. E não só de palavras, mas você vai ver que o reino de Deus, ele vai entrar na sua casa, na sua família, nos seus amigos, no seu trabalho. Porque o reino de Deus está no meio, está dentro de cada um. Basta a gente conseguir ver esse reino. Por isso, que a partir de hoje o Espírito Santo de Deus possa te cobrir, e te proteger e te dar conhecimento e sabedoria para ler a palavra de Deus. Essa é a minha oração, em nome de Jesus.